Galera, eu me chamo Arlene, você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube. E o principal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificada pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Então, acho que quem me acompanha sempre aqui deve ter percebido que eu passei 4 dias sem aparecer, né? É que eu perdi minha tia por parte de mãe e fiquei sem cabeça para qualquer tipo de coisa. E em respeito à memória dela, eu decidi ficar uns dias afastada. Mesmo estando ainda de luto, agora em respeito a você que me acompanha, resolvi voltar e tocar o trabalho para frente, até mesmo para distrair a mente, né? Então, sem mais delongas, vou rodar a vinheta e deixar você por dentro das últimas notícias do nosso gigante. Roda a vinheta. Então, começo falando sobre o Eric Marcos, que foi emprestado pelo Vasco ao Ludogorets da Bulgária. Ele não vinha sendo utilizado e estava fora dos planos da comissão técnica de Rafael Paiva. E enquanto o Vasco vencia na noite do domingo passado em Salvador, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, o Eric Marcos embarcava no Rio de Janeiro rumo à Bulgária. Ele passou em todos os exames médicos e já foi até anunciado pelo novo clube. O acordo por empréstimo prevê opção de compra com valor fixado. O atacante de 20 anos tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Lançado no profissional na temporada passada, Eric Marcos tem 32 jogos disputados com a camisa do Vasco e 2 gols marcados. Em 2024, ele foi a campo em 9 partidas. A última foi no empate com o Criciúma, 2 semanas atrás, quando entrou no segundo tempo. Desejo boa sorte ao Eric nessa nova etapa da vida dele. Agora, falando em reforço, o Vasco acertou a contratação de Maxime Domingues. O Vasco fechou na noite desse domingo, véspera do encerramento da janela de transferência, sua 6ª contratação. O meia Maxime Domingues, do Gil Vicente, assinou com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O Vasco precisou acelerar as tratativas. Dessa forma, Maxime assinou o acordo ainda em Portugal e documento foi enviado digitalmente para que o clube resolvesse o restante das burocracias a tempo. A janela fechou nesta segunda-feira. Ao chegar no Rio de Janeiro, o meia suíço de 28 anos vai realizar exames médicos antes de poder ser anunciado oficialmente como novo reforço. O acordo é pela compra de 100% dos direitos de Maxime por 2 milhões de euros, cerca de 12,4 milhões. O contrato será válido por 4 anos. Maxime Domingues fez nesse domingo sua última partida com a camisa do Gil Vicente. Ele entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Braga, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Português. O acordo foi costurado pelo empresário Paulo Pitombeira, que no Vasco também cuida das carreiras do goleiro Léo Jardim e do zagueiro João Vitor. Com passagens por clubes da Suíça e da Polônia, Maxime defende o Gil Vicente há 2 temporadas e tinha mais 2 anos de contrato com o clube. Ele é um meia que atua pela direita, faixa do campo, para a qual uma contratação virou prioridade do Vasco depois da lesão de Adson, que dificilmente voltará a atuar em 2024. O Vasco anteriormente contratou os atacantes Emerson Rodrigues e Jean Davi, o volante Souza e os meias Coutinho e Alex Teixeira. O clube ainda tentou fechar a contratação de um zagueiro antes do encerramento da janela, mas não deu certo. É osso ficar sem zagueiro, viu? Pois o Vasco não conseguiu concluir a contratação de Ian Lavinovic, zagueiro de 22 anos do Newell's Old Boys da Argentina. A janela de transferência para o Brasil fechou antes que o clube desse entrada na inscrição. Na segunda-feira, nas últimas horas de janela aberta, o Vasco chegou a um acordo com o Newell's pela contratação por empréstimo de Glavinovic e, a partir daí, correu com as burocracias para oficializá-lo. No entanto, a diretoria vascaína não recebeu a tempo a documentação por parte do clube
e da Federação Argentina. Os dirigentes vascaínos aguardaram o envio dos documentos até as 23h59 da segunda-feira. O Vasco, portanto, encerrou a janela com 6 contratações, como eu falei anteriormente. Emerson Rodrigues, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean Davi e Maxime Domingues. Esse ainda depende de exames médicos para assinatura do contrato em definitivo. Nenhum deles para o setor da defesa, que era tratado como prioridade pela diretoria. Com a janela fechada, o Vasco seguirá no mercado em busca de um ou mais reforços para o setor, mas a partir de agora só poderá contratar jogadores que estão sem contrato. Será necessária nova varredura para selecionar as opções disponíveis. E por falar em zagueiro, o Vasco tomou um chapéu e o especulado Luan Pérez acertou com o Santos. Luan estava na mira do Vasco, que priorizou a chegada dele após a recusa de Rafael Tolói, mas o Santos acertou nesta segunda-feira a contratação do Luan. O defensor de 30 anos, que defendeu o clube entre 2019 e 2021, rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia antes de acertar um contrato de 4 anos com a equipe paulista. É o que eu vou falar aqui para você, vou deixar minha opinião. É por incompetência, deixar para as últimas horas de fechamento da janela para contratar reforços, principalmente se tratando da zaga, que era gritante, que é gritante, que a gente estava precisando de zagueiro, Eles deixaram para a última hora, Marcelo Santana deixou para a última hora, e o que aconteceu? Ficamos sem zagueiro, ficamos sem peças. João Vitor levou o terceiro amarelo. Nesse ponto eu acho o João Vitor muito infantil, acho ele muito imaturo em relação a cartão, ele toma cartões bobos e vai desfalcar o Vasco em 2 jogos importantes para a gente, que é a volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, no dia 11, e o jogo do dia 15 contra o nosso maior rival. Ele desfalcará o Vasco nesses 2 jogos e nós iremos ter que preparar o nosso psicológico para Léo Pelé e Maicon na zaga nesses 2 jogos importantes para a gente. Por quê? Porque deixaram para ir atrás de reforços nas últimas 24 horas praticamente de fechar a janela de transferências. É osso, viu? Às vezes a gente não quer falar certas coisas, mas não dá, É mais forte que a gente. Vamos ver o que o Vasco vai fazer para tentar trazer pelo menos um zagueiro para a gente, porque aguentar Léo Pelé e Maicon, com todo respeito aos atletas, mas aguentá-los até o final da temporada vai ser muito difícil. Nós iremos ter muita dor de cabeça. Infelizmente, eu não torço para isso, eu torço pelo contrário. Eu torço inclusive para eles calarem minha boca, vai ser muito bom. Mas pelo que a gente viu até aqui, a situação é essa. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto. Isso aqui é Vasco, vamos por mais, sempre por mais. Beijo, galera, e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas. Tchau.